Corinthians tem que ter. Fala aí, rapaziada, ligada aqui no Alambrado Alvinegro. Seja muito bem-vindo. Cola aqui no Alambrado. Tô aqui com o Cascão. Fala, Cascão. Toca o hino do Corinthians aí, Cascão. Hoje um dia não muito agradável, né? Boa noite. Boa noite. Fazer aquele speed muito agradável de hoje. Tem muita coisa acontecendo no Parque São Jorge. Você que tá ligado aqui no Alambrado e também no Meu Timão. Viu a cobertura agora há pouco no Redação Meu Timão com o Becker, com a Gabi, com o Vessone na porta do Parque São Jorge. Movimentação intensa lá. Muitos protestos contra a contratação do técnico Cuca. Confusão aconteceu também, um caso agora recente de racismo também, que tem que ser muito bem apurado. Mas antes eu quero pedir para que você curta aqui a nossa transmissão. Por favor. Siga o Alambrado Alvinegro nas redes sociais, aqui embaixo na transmissão. Se inscreve nesse no link, YouTube. ó, tá vendo aqui embaixo Alambrado Alvinegro. Se inscreve no YouTube, né, Cascão? Tem o link nosso aqui embaixo. Porque a galera, boa parte aí tá assistindo a gente pelo Meu Timão, mas nós também temos o nosso canal Alambrado Alvinegro, que tem um monte de coisa legal, inclusive várias entrevistas com vários personagens, inclusive o Augusto Melo, que é o candidato. Ganha até muita força para ser o próximo presidente do Corinthians depois de tudo que aconteceu nas últimas semanas. Então é o único candidato à presidência. Eu ouvi falar, uma coisa que você não vai acreditar, que André Sanches deve ser o candidato da situação. Então é isso, rapaziada. Você deixa o seu like aqui. Muito obrigado por. Se você deixar o seu like aqui, você vai ajudar o Alambrado Alvinegro a gente subir um pouquinho mais na transmissão e mais gente assistir a gente aqui dentro do Meu Timão. Deixa o seu like. E aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem o link do YouTube do Alambrado Alvinegro. Clica ali. Tô te pedindo, por favor, clique ali e siga o Alambrado Alvinegro. Nóis. Com carinho para a rapaziada seguir a gente. E salvem e também deixar a sua mensagem. Tem o Superchat também. Você contribui com o Alambrado, contribui com o Meu Timão para que esse canal aqui continue ativo, a gente possa falar muito sobre as coisas do Corinthians. E você participa, a gente coloca a sua pergunta no ar aqui também. Vai abrir a câmera aqui na nossa câmera 3 do estúdio, da unidade da Teodoro Sampaio. Tá aí o Zeca e o Gabriel. O Gabriel que é o grande talento, Zeca. Eu vou com o Gabriel primeiro, porque o Gabriel é o grande talento do Meu Timão. Tem o Vessone, que é o grande nome do jornalismo do Meu Timão. Pro Danilo, né, meu? Mas o Gabriel é um monstro. O Gabriel é o Gabriel é o Tite, o Gabriel é o Fernando Lázaro. E tem muita coisa legal para. E o Gabriel é o Gabriel também, um cara de opinião, de opiniões interessantes e importantes. Obrigado pela presença aqui, viu, Gabriel? Eu que agradeço o convite. Quando eu recebi, falei, com certeza estarei lá. Aliás, estou comprovando que, de fato, o cenário é top. É da top hora. Mesmo. Muito, muito fera mesmo. Parabéns para vocês. Muito legal. É uma honra estar por aqui. Claro, né, que não numa situação tão agradável, né, pelos últimos dias do Esporte Clube Corinthians Paulista, e principalmente para esse final de semana, que o resultado não foi a única coisa que me amedrontou, tá? Porque o desempenho foi complicado. Foi trágico. Daqui a pouco a gente tá vendo o Zeca, eu já pedi um destaque seu, eu tenho até a palavra para linkar para o teu primeiro comentário, que é aquilo que você vem dizendo já há várias segundas-feiras aqui na Resenha Alambrado, e daqui a pouco o Vessone tá lá na porta do Parque São Jorge, vai entrar ao vivo com a gente. Tá pegando. Para atualizar as informações, você que acompanha a programação do Meu Timão, já soube já o que aconteceu na porta do Parque São Jorge, protesto, um caso de racismo, o Vessone acompanha jornalisticamente, de forma brilhante o caso, e o Zeca está aqui no estúdio. Zeca, você usou uma palavra, um termo, para perguntar para o Vessone isso 3 semanas ou um mês atrás por aí, não sei. 3 semanas. O Corinthians é uma bomba relógio. Que tava na cara, né? Tava na cara essa administração aí, desse fanfarrão, tipo, não tinha outra coisa para acontecer. Era um roteiro pronto, só a gente não sabia a data de quando essa bomba ia explodir. Tá aí. Cheguei hoje no estúdio, encontrei o Cascão, falei, tudo bem, Cascão? Ele falou, não, tudo. Eu falei, mas o que foi que tá com essa cara? Ele falou, não, Corinthians, né? Parecia que tinha morrido alguém, assim, porque estamos vivendo um momento que é uma coisa... Por mais o momento mais vergonhoso da história do Corinthians. Por mais que a gente não queira, a gente tem os nossos problemas pessoais, enfim, nós temos nossos filhos, sua filha passou mal hoje. Minha filha tá vomitando, coitadinha. Foi à noite, eu tava dormindo, foi à noite, me acordou na cama, vomitou 4, 5 vezes. O caminhoneiro ralou o carro dele outro dia, eu também, o cara me deu balão outro dia. Todos nós, né? Todos nós temos problema. O Gabriel vem lá da casa do chapéu pro Meu Timão, então, tipo, todos temos problema, mas de certa forma o Corinthians... A má fase do Corinthians deixa essa angústia, aumenta um pouco essa angústia nossa, porque a gente quer, pelo menos, assim, eu vou ser bem sincero, eu não vou nem entrar ainda, daqui a pouco a gente entra nesses assuntos de polêmicas extracampo, mas o que me dá mais angústia é ver a passividade dos caras, sabe, dentro de campo, assim, a falta de perspectiva de futuro, ver o presidente só fazendo lambança, cara... Pouca direção.
Pouca direção em relação ao futuro. Pouca ou nenhuma, né? Ou muitas, né? Porque a gente vê uma gestão administrativa horrorosa, a gente vê uma gestão dos caras, do técnico, com dificuldades tremendas, e a boleirada não joga bola. Então, cara, estamos largados. E o que aconteceu? A gente tá herdando da redação Meu Timão uma audiência espantosa da galera que estava acompanhando a transmissão. A gente vai continuar falando sobre esse assunto, porque é o assunto do momento no Corinthians. Obviamente que a gente está assustado também com o desempenho técnico do time. E eu vou dizer até para você, Gabriel e Zeca, que a gente projetando, e Cascão, obviamente, que projetando até o Corinthians em campo contra o Goiás, assim, eu fui ao jogo contra o Cruzeiro, fiquei assustado, mas o Corinthians ganhou. Rapaz, a gente estava lá, né, Gabriel? Gabriel? Assustado também, viu? Mas o Corinthians ganhou, beleza. Perdemos o Argentino Júnior, pô, sei lá, é um time, não, time copeiro e tal. Não, mas vergonhoso. Vergonhoso também. Agora, essa derrota pro Goiás, para mim ligou o sinal de alerta e o Corinthians é candidato ao rebaixamento, cara. Luta contra o rebaixamento com esse time aí, cara. Eu acho também. Eu não sei se luta contra o rebaixamento. Não, fala aí, Gabriel. Sabe por que traz esse cenário de... eu não sei se de fato luta contra o rebaixamento, porque os times que caíram ultimamente, eles passavam essa impressão também. Por exemplo, o Grêmio. Quem falaria que o Grêmio iria cair naquele ano? Com Douglas Costa, com investimento. Tinha recém ido a Libertadores. É que os problemas não começaram dentro de campo. Os problemas começaram na parte política, de gestão. O Romildo Bolzan Júnior, vários e vários anos lá, e aí começou a perder a mão. E o Cruzeiro a mesma coisa. O Cruzeiro também, né? Lá com tinha Machado, Thiago Neves, Wagner Pires de Sá. Não, mas tinha o Thiago Neves, tinha o Timão, tinha sido bicampeão da Copa do Brasil. Dedé é um baita time, só que começa fora de campo. E o Corinthians está nesse caminho. Quando eu falo sobre bagunça fora que afeta campo, é falta de convicção do presidente que passa para os jogadores. Isso não é passar pano para os jogadores, eu acho que eles têm as responsabilidades deles. Mas quando você aposta num treinador, aposta não, convence, porque vocês mandaram a pau aquele dia aqui com o Zé Maria, convenceram o Fernando Lázaro a assumir. Quando você convence o Lázaro a assumir, e aí depois você dá uma pré-temporada e uma intertemporada, e depois de 3 jogos você manda embora, você não sabe que caminho você quer. Totalmente perdido. E detalhe, o presidente do William Monteiro Alves, ele não tem convicção nas escolhas dele, e ele pergunta para Deus e o mundo o que ele deve fazer. Eu até acho que o cara tem que, enfim, se cercar de opiniões. É normal isso, né? Você não é o dono absoluto da verdade, da razão. Você tem que perguntar para algumas pessoas o que você acha, tem que ter conselheiros, isso aí faz parte. Agora, tudo, cara, o cara não tem convicção de absolutamente nada. Será que ele não foi orientado ele sabia? E daqui a pouco a gente vai falar mais sobre o Cuca. E vai mandando seu superchat, muita gente participando. Você acha que ele não sabia? E veja bem, daqui a pouco eu quero falar sobre o Cuca, porque para mim a análise é técnica. E eu acho que o Zeca pensa um pouco diferente. Tem o lance do social aí que vem em primeiro lugar. Mas para mim, acaba analisando tecnicamente, nem isso o Cuca seria a primeira opção, sabe? Eu acho que sabe uma coisa que me chama muita atenção e que mais me irrita nessa história toda dessa falta de talento do Willio? No final do ano passado, qual aquela história? O VP vai ficar, o VP vai sair. Todo mundo sabia que o cara ia sair, cara. Todo mundo sabia. E o cara não se preparou para ir atrás de um técnico. Exato. Sabe? Tipo assim, que avalanche, né? Não, um problema que assim, traz outro problema. Então, é uma coisa que vem desde o ano passado, cara. O cara não conseguiu se programar para nada. Sabe? Daí fechou com o Fernando no final do ano. Aí faz esse campeonato paulista. O cara eu acho que tinha fechado com o Fernando. Cara. Mas o problema é que, assim, ele viu... A informação do Zé Maria aqui, até que o Gabriel comentou e que bombou nas redes sociais. Cara. Que é isso? Que o Zé Maria fala, que o Duílio convenceu o Lázaro, não era, talvez o projeto de vida do Lázaro seja um dia ser técnico do Corinthians, talvez não fosse o momento. Mas o Duílio foi lá e convenceu o Lázaro a ser técnico do Corinthians. Ou assediou, né? Então, porque na verdade, assim, ele pagava 2 milhas. Convence, né? Ele pagava. O chefe assedia. Ele pagava 2 milhas pro português lá. Aí tem o cara, coitado, o cara caiu de paraquedas, o cara é analista de desempenho, o cara devia ganhar até outro dia, sei lá, 50 conto. O Duílio vem e oferece
dobrar, triplicar o salário, o cara aceita, meu. E até como um termômetro, se quiser, Igor, jogar a mensagem do Enzo Soler, muito obrigado, Enzo, está contribuindo aqui. São 2 mensagens de R$11, contribuindo com R$22 para o Alambrado Alvinegro e também para o meu timão. Muito obrigado. Você quiser mandar o seu superchat aqui para participar do Alambrado Alvinegro, fique à vontade, mande. E é uma honra para a gente, obviamente. Aqui, ó. O Corinthians perde para o Remo, perde para o Argentino Júnior, demite técnico, traz técnico polêmico, a torcida se divide, a equipe feminina faz protesto em horário inoportuno, atos racistas durante reunião, aí ele complementa, do Conselho Deliberativo, trocas de xingamentos entre torcedores. O que mais falta? Sem contar que todas as equipes de todos os esportes do Corinthians perderam. Aí que é a pergunta no final que eu disse no começo. Será que a queda é iminente, cara? E isso que é o lance que a gente tem que enxergar lá no futuro, eu concordo com o Gabriel quando ele fala, Obrigado, faz Enzo. a comparação com o Grêmio, porque eu acho que é isso. Não é questão de plantel de jogador, entendeu? O negócio vem de fora. E aí chega uma hora que você não tem mais controle. Tem uma hora que você pode ter ali, o time do Barcelona. Mas, cara, eu acho aí não tem jeito. Entrou no lugar errado, você sair depois, mano. Eu penso não sai. Técnico não sai. Pica, resolve. A gente vai estender esse debate durante toda essa resenha nossa aqui do Alambrado. É que o bicho tá pegando na porta do Corinthians e a gente tem o brilhante Rodrigo Vessone, que vai participar conosco aqui do Alambrado Alvinegro, vai participar com a gente aqui da resenha do Alambrado. Com aquela barba ruiva ele tá na porta do Parque São Jorge, todo mundo, todos aqui já foram pra rua, já fizeram coberturas jornalísticas de vários tipos de evento. A gente está aguardando o melhor momento para colocar o Vessone. E você que acompanhou a redação Meu Timão, viu o que aconteceu na porta do Parque São Jorge, segura porque o Vessone vai entrar ao vivo com a gente para atualizar a informação. O Vessone tem informações novas, muita coisa acontecendo, então as coisas vão acontecendo ao decorrer do programa. Então a gente espera para ver o que o Vessone tem a dizer para a gente. E você curta aqui a nossa transmissão. Curta lá. O Zeca, você falou de coberturas, o Zeca ia muito no Jardim Itatinga, lá em Campinas, nos lugares, para fazer a produção do programa da Monique Evans, que não é? Você não trabalhou um tempo na produção? Trabalhei. Na RTV? Trabalhei. Pô, muito legal. Eu assistia direto, eu era um telespectador. E você participa com a gente aqui, ó. Então daqui a pouco o Vessone entra com a gente, deixa o seu like e curta aqui também, siga o Alambrado Alvinegro. Eu te interrompi, daqui a pouco o Vessone entra com a gente aqui. Não, então, tava falando especificamente a gente falou sobre esse negócio do Cuca, né? Eu acho que... O treinador bom resolve, você disse essa situação. Treinador bom resolve. Você vê... Ele pediu 15 dias. Então, pois é, aí que tá. É que tem que ver se não vão dar paz para ele nesses 15 dias. Cara, eu escutei, ele tá muito pressionado, cara. Eu, com toda sinceridade, hoje uma informação durante o Donos da Bola, que a gente estava no ar, veio a informação que o Vampeta disse na Jovem Pan. E como é que foi o direcionamento dessa notícia? Como é que vocês acompanharam isso aí na hora? A gente foi atrás para apurar, só que levou um pouquinho de tempo, alguns minutos ali, para saber se era verdade ou não. É óbvio que o clube, a instituição, sempre vai negar, né? Mas a gente tentou ir mais a fundo para saber, enfim, não a fonte oficial que é o clube. Todo mundo recebeu o print. Todo mundo. Do Donos da Bola dizendo, o Vampeta disse que Cuca vai entregar o cargo. Isso foi uma bomba no começo da tarde e você estava naquele turbilhão todo para até falar direitinho porque como é que aconteceu isso aí. E realmente foi uma coisa que impactou muito. A assessoria de imprensa entrou em contato através da Jô e já desmentiu de bate-pronto, mas enfim, a gente quis também ir mais a fundo na informação. Descobrimos que de fato não é verdade, mas, cara, o Vampeta é um cara que ele pode ter os defeitos dele, mas mentiroso, eu conheço o Vamp há muito tempo. E eu conversei mentiroso ele não é, viu, velho? Onde a fumaça a fogo. A verdade é essa. Então, a pressão é muito grande. Eu conversei hoje com um atleta, não vou dizer o nome dele, que jogou com o Cuca no time do Rio de Janeiro. E eu perguntei para ele, o que você acha que vai acontecer com o Cuca? Ele falou assim, olha, se continuar essa pressão, o Cuca ele já deixou, por exemplo, não por muito menos, né? Mas ele já deixou, por exemplo, o comando do Atlético Mineiro num final de temporada porque ele queria passar um tempo com a família. Ele é um cara que essas coisas, né? Não, ele é um cara que, assim, eu não tomo conta financeiramente do dinheiro de ninguém, da vida de ninguém. Mas o Cuca tem uma carreira gigantesca. Já passou por vários clubes. Então, assim, problema financeiro eu acredito que o Cuca não tenha. Talvez seja um desafio profissional. Isso. Só que a partir do momento que acaba a paz.
Que o cara não Será consegue que ele trabalhar vai... com tranquilidade. Será que ele vai continuar? E é isso que eu falo, quando eu falei acerta treinador bom, acerta time, independente do cenário político, isso de fato acontece. O Inter estava pegando fogo, eles contrataram o Mano Menezes, que para mim era o nome para vir para o Corinthians nesse atual momento, que o Mano é de fazer limpeza. O Mano era de fazer limpeza. Já que o Tite não quis, o Mano era o cara para limpar. Aconteceu isso, inclusive, na saída do Tite em 2013, que o Mano veio em 14, fez a limpeza que o Tite não conseguia por gratidão aos caras que tinham sido campeão com ele, e a coisa mudou e o Corinthians manteve um ritmo de jogo, de vitórias e de conquistas. Foi para Libertadores e em 15 o Tite ganhou o Brasileiro. Exatamente. Então o Mano meio que preparou para a volta do Tite. O cenário tá tão ruim que já que não conseguiu, tudo bem que o Mano tá empregado, mas por que não tentar, sabe? Nesse meio aí do futebol tem tanta trairagem, uma atrás da outra. O Corinthians está desempregado. Não custava fazer uma proposta. É um cara que viria e resolveria o problema. Eu vou ler só mais um superchat para acionar aqui o Vessone, Igor. Pode ser a do Ezequiel. O Ezequiel fala: o Mané da Carne não é amiguinho do Duílio? Eu leio a mensagem que chega. É amiguinho do Duílio. Todos são amiguinhos. O Mané da Carne não é amiguinho do Duílio. É o Duílio vai se pronunciar sobre esse caso de racismo ou vai passar o pano? Para você que não sabe o que aconteceu, agora há pouco no Redação Meu Timão. Difícil não saber. Não, às vezes não estava acompanhando o programa. A gente está agora com 1.000 pessoas. Audiência rotativa. Audiência rotativa da internet, como diria o Milton Neves no rádio. A gente está aqui com o brilhante Rodrigo Vessone, que acompanha na porta do Parque São Jorge toda a movimentação. Vessone, boa noite. Estou aqui, eu, Fabrício, o Cascão, o Gabriel e o Zeca. Primeiro, parabéns pelo trabalho. Agora a movimentação parece que diminuiu, o carro de polícia até atrás de você passando. Explica direitinho para a galera aqui do Alambrado o que está acontecendo na porta do Parque São Jorge. Boa noite, seja bem-vindo. Olha que cubo bonito, hein? Boa noite a todo mundo, ao quarteto fantástico aí. A gente tá com um probleminha Estou na ótima companhia Vessone. Do Gabriel. Você ouve a gente não está te ouvindo aqui, Vessone. Ou não estamos ouvindo. O Igor pode. Agora veio. Agora veio. Manda lá. Agora foi. Pode mandar, Vessone. Boa noite ao quarteto aí. Um abraço a todos vocês. Eu estou aqui no Parque São Jorge, na frente da sede social do Corinthians, onde aconteceu a votação das contas de 2022 e foram aprovadas 230 conselheiros, só 53 foram contra. Então, as contas de 2022 da administração do Duílio, assim como tinha acontecido em 2021, elas foram aprovadas. A expectativa já era essa mesmo. Enquanto lá dentro os conselheiros conversavam e deliberavam sobre o assunto, do lado de fora, um grupo de 20 a 30 torcedores e torcedoras do Corinthians protestaram contra a contratação do técnico Cuca, deixando ali, claro, a sua indignação, também pedindo a saída do Duílio Monteiro Alves, em consequência disso também. Então, até então, era uma reunião de conselho normal, mas num momento de muita turbulência do clube, e do lado de fora um protesto que também já aconteceram outras vezes. Só que aí, no final de tudo, começa a haver uma movimentação ali na parte interna, conselheiros correndo de um lado para o outro, e aí uma pessoa foi falar com o policial, eu vi que alguma coisa estava acontecendo de maneira diferente, e aí a gente foi descobrir, de acordo com esse conselheiro do Corinthians, o Luiz, conhecido aqui dentro como Sidorf, é assim que as pessoas chamam ele, ele ouviu, de acordo com ele, do Mané da Carne, ele foi chamado de neguinho pelo Mané da Carne lá dentro, além de ter falado um palavrão também para esse conselheiro, e ali causou uma indignação muito grande dos demais. Ele disse que muita gente até se prontificou a ser testemunha. Ele disse, nos deu uma entrevista aqui também, contando toda a sua indignação e dizendo que daqui estaria indo para uma delegacia para fazer um boletim de ocorrência, e agora a gente vai acompanhar a partir de amanhã os desdobramentos, tanto na polícia quanto aqui interno. Alguém citou aí o lance do Duílio. O Duílio tem a ver como presidente, mas basicamente quem que a gente tem que cobrar é o presidente de ética, do Conselho de Ética do clube, que é o André Luiz de Oliveira, o André Negão. É ele que tem que dar andamento a esses casos todos aqui na parte interna. O Mané da Carne já foi acusado por mulheres de distrato e de preconceito e tudo mais, e agora esse caso também de racismo, numa noite que eu confesso que eu estou indo embora bastante triste. Acho que esse clube ele é muito grande para viver situações como essa, e o Luiz, o Sidorf, como é chamado aqui, ele, enquanto estava falando, o braço dele aqui claramente tremendo ali,
Então era alguém indignado ali, eu via na mão dele ali a raiva ali e a mão tremendo, e aquelas cenas que a gente presencia e pega a gente aí porque ninguém merece passar por esse tipo de coisa, enfim, e é muito ruim, assim, já é ruim o caso quando você vê seu clube numa reunião tão importante de conselho deliberativo, que é um órgão importante do clube, viver uma situação como essa. Acho que foi uma noite triste para o torcedor corintiano. Eu tenho certeza que para o Duílio também, porque poderia ser uma noite até de um pouco de conforto diante de tudo que está acontecendo, uma noite de conforto para ele poder ver as contas aprovadas, e acontece isso para ele numa reunião, enfim, numa reunião das contas dele, um ato como esse de racismo. Vamos ver os desdobramentos, mas eu estou indo embora bastante triste, porque eu acho que essa instituição não merece passar por esse tipo de coisa, não. O Cascão tem uma pergunta aqui para você, Vessone. Ô, Vessone, só uma dúvida que eu tenho. As contas do Duílio foram aprovadas na gestão da temporada passada. O que acontece quando uma conta não é aprovada? Quando ela não é aprovada, é possível dar um andamento, tudo interno, né? Externo, você não tem muito o que fazer. Sim. Mas interno, se o presidente do Conselho Deliberativo quiser, ele abre uma sindicância interna. Essa sindicância, claro, vai ouvir também o presidente, vai dar o diretor financeiro, vão ter a palavra deles, eles vão poder se defender, mas você pode abrir um procedimento para impeachment dele. Impeachment e inegibilidade tem, não? Inegibilidade? Eu acho que sim, é possível sim que isso aconteça. Eu não tenho a confirmação agora, mas você abre um procedimento para um possível impeachment dele, que foi o que aconteceu em 19 com o André, só que como veio a pandemia, demorou-se para votar, e quando votou 19, votou 20 junto. Então, ele teve 19 reprovado e 20 aprovado. O 19 poderia abrir o processo administrativo para o impeachment, mas já era a virada do ano de 20 para 21, porque veio a pandemia, não tinham votado 19, e faltava, sei lá, uma semana, 2 semanas, não ia nem tempo hábil de ouvir todo mundo, e deixou por ali. Mas o Andrés, por exemplo, poderia ter vivido isso e passado por uma situação como essa, 19 dele, de menos 198 milhões, menos 198 foi reprovada, a de menos 123 em 20 foi aprovada, mesmo com um número negativo absurdo como esse, mas não ia dar tempo. E aí troca o presidente, deixaram para lá, enfim, ficou dessa maneira. Mas se hoje, por exemplo, o Duílio tem as contas reprovadas, você tem um ano para abrir esse procedimento, para ouvir as testemunhas e abrir o Conselho Deliberativo e depois a Assembleia Geral votar pelo impeachment dele ou não, mas não é o caso, as contas foram aprovadas. É a prova de que é uma várzea mesmo, é difícil enxergar o Corinthians assim, e o que personifica um pouco isso, é o que o Vessone falou agora, o presidente do Conselho de Ética é o André Luiz, o André Negão. Então, quer dizer, tá tudo errado. Como eu disse em outro programa, como eu disse em outro programa, só concluindo, desculpa, tem que zerar. Muda a diretoria, muda time, senão não vai para frente. Não sei se o Gabriel ou o Zeca tem alguma pergunta a fazer para o Vessone, mas Vessone, só o seguinte, hoje pela manhã eu estava falando com o Cascão, e no Donos da Bola essa notícia caiu como uma bomba, e logo depois, inclusive, um post do meu timão, acho que foi o primeiro que eu vi, depois também no Donos, desmentindo toda aquela história de que o Cuca, através de uma informação do Vampeta, de que o Cuca teria, eu vou abrir mão do cargo, tá, se o Duílio quiser eu vou embora e tal. Aí você acompanhou muito de perto, muitos conselheiros passaram por você, com certeza, você deve ter conversado com muita gente, repercutiu isso de alguma forma, esse assunto veio à tona de alguma maneira aí, ou é um assunto que realmente não existe, e como foi desmentido, ele segue dessa mesma forma? Não repercutiu muito, sendo bem sincero, repercutiu mais a presença dele como técnico do Corinthians, a contratação e tudo que está acontecendo, todo esse entorno dele, uns a favor, outros contra, repercutiu mais isso do que essa possibilidade dele pedir ou não. O clube desmente, todo mundo desmente, ele também desmentiu, então a gente fica aí com essa informação do Vampeta, mas o clube oficialmente diz que não tinha nada a ver e que ele nunca fez isso. O Cuca é um cara que ele é inquieto, ele é um cara que não seria a primeira vez que ele pediria para sair do nada de um clube, ele fez isso no Santos, no Palmeiras,
ele realmente é um cara que não dá para dizer que ele não poderia tomar uma atitude como essa, que ele já tem histórico disso. Mas, neste momento, treinou o time, treina amanhã e vai montar um time minimamente ali, tentar competitivo para não passar vergonha ou vexame de cair pela primeira vez na sua história na Copa do Brasil para um time de Série C. O Corinthians nunca caiu, jogou 6 vezes, passou a 6, e na Série B só caiu uma vez, mesmo assim um grande brasileiro, que era o Inter em 17, que naquele momento era um time de Série B, foi a única vez que o Corinthians caiu para um time de Série B. O restante, todas as eliminações para times grandes de Série A. Então, ele não vai ter muito tempo, eu acho até que ele vai trocar vários jogadores, vai tentar rejuvenescer e vai tentar ter, no mínimo, uma imposição física que tanto ele reclamou lá em Goiânia que não aconteceu. Beleza, então, Vessone. Obrigado pela participação, parabéns pelo trabalho. A coisa já acalmou um pouquinho aí, vai descansar, que você trabalhou muito hoje, Vessone. Um abraço, obrigado por participar, por colar aqui na Alambrado, viu? Valeu, obrigado a todo mundo, obrigado ao quarteto aí. Enfim, acho que a gente conseguiu fazer um trabalho legal, levar o Corinthians ao corintiano que está em casa, no celular, em tantos lugares aí do mundo, como vocês estão fazendo uma resenha bacana aí de futebol e de Corinthians também. E sigam com o programa firme aí, valeu, até a próxima. Conversa. Valeu, Vessone. Gabriel. Uma última, o Mané da Carne não chegou a se manifestar, né? De acordo até com o conselheiro, ele sai meio que às pressas, porque eu acho que ele estava tentando talvez evitar um flagrante, de acordo com o conselheiro. O conselheiro fala, uma pessoa outra ajudou ele a sair por trás, alguma coisa assim, e que ele teria pegado um carro, teria saído aqui do clube, porque ele sabia que tinha polícia aqui na porta. E o conselheiro que sofreu o ato ali de racismo, né, de acordo com ele, estava indo falar com a polícia. Então, acho que ele meio que dá um jeito de sair de acordo com o conselheiro. Então, a gente não conseguiu ouvir, não viu o Mané da Carne também. Vamos tentar ouvi-lo a partir de amanhã, vamos ver os desdobramentos que isso acontece, mas o conselheiro que passou pelo ato, que sofreu o ato de racismo, disse que ele saiu às pressas, meio correndo aqui do Parque São Jorge. Beleza, então, Vessá, brigadão, valeu pela participação, bom descanso para você, parabéns aí pelo brilhante trabalho, tamo junto. Valeu. Qualquer novidade, obviamente que as portas estão abertas, você pode entrar de novo com a gente aqui. Valeu, um abração. Beleza, tudo calmo agora, tudo escuro aqui praticamente, não tem mais ninguém. Agora é hora de eu ir para casa. Valeu, um abraço. Casa. Valeu, Vessone, abraço. obrigado. Tem mais uma mensagem aqui no Superchat, a gente já continua nossa resenha aqui. Se você puder colocar, Igor, pra gente, o LCN, ele contribui com R$11 aqui para o meu timão e para a Alambrado Alvinegro. Muito obrigado por participar com a gente. E convido você também e todos que estão assistindo para clicar no link aqui na descrição. A gente está com uma audiência, quase 1.500 pessoas aqui ao vivo com a gente na nossa live do Alambrado Alvinegro, dentro do meu timão. Você clica aqui embaixo no nosso link para você se inscrever também no nosso canal do Alambrado Alvinegro. Muito obrigado a você que participa. O LCN contribui com R$11. E é o seguinte, ó, opções técnicas, que ele faz um trocadilho do Duílio por burrilho, acredito que ele está se referindo ao Duílio, e sua trupe, eles tiveram Luiz Henrique, Bielsa, Diego Alonso, ex-seleção uruguaia, até o Gareca. E não adianta falar de salário. Pagamos uma fortuna para Romero e Maicon. Então, quer dizer, vocês acham que agora, tecnicamente falando, né, a gente abordou isso que aconteceu na porta do Parque São Jorge, e a gente está com esse negócio do Goiás aqui, e a preocupação é gigante, porque vem Remo, vem Palmeiras e vem Del Valle. São 3 provas de fogo para o Cuca. Foi a melhor escolha nesse momento o Cuca? Pelo pacote inteiro? Eu acho que não. Eu não teria contratado. Eu acho que por conta de um dia você poderia ter trazido o Dorival Júnior, que para mim tem o perfil desse elenco. Como assim o perfil desse elenco? É um cara que é paizão. Morto. Ele é tranquilo. Mas aí entra a informação que, inclusive, o pessoal da redação do meu timão tem. O Duílio não queria esse paizão. A opção dele não ir atrás do não Dorival. Quero o paizão. Porque o Lázaro já era o irmãozão. Entendeu? Não, o Lázaro era o irmão caçula. Talvez ele queria um cunhado. Sabe? Um chato, um enérgico, alguém que cobrasse, que tirasse da zona do... Ele queria um Vitor Pereira, vamos ser sinceros. É verdade. Ele queria um Vitor Pereira. Esse cara pode ter os defeitos dele, mas fez esse cara jogar, hein, meu? Não fala desse cara, não. Cara, mas por incrível que pareça, tem toda a parte moral dele, de caráter, que a gente pode, né, fazer o juízo de valor, mas dentro de campo, os resultados... O cara, para mim, era o quarto lugar, umas quartas de Libertadores, melhor campanha de Libertadores pós-2012, e uma final de Copa do Brasil, tudo isso ao mesmo tempo,
eu acho que não é irrelevante. Mas ninguém queria tirar ele. Se você analisar, Não, todos ninguém. nós, antes dele fazer aquela trairagem inventada da sogra, todo mundo era, mesmo ele tendo... O grande lance era assim, será que... Isso, em cima disso que você falou, tinha somado, pior campanha fora de casa, tinha 30% dos pontos, e não tinha vencido nenhum clássico. Exato. Então, quer dizer, ele isso, juntava um monte de coisa boa com um monte de coisa ruim, mas mesmo assim a gente queria que ele ficasse. Até, eu vou ler mais um superchat aqui, Boa. mas tem uma pergunta aqui do Igor. Não é você não, né, Igor? Mas se for, eu acho que você pensa igual a ele. Marcelo Galhardo era o nome, cara. E já que vai queimar uma grana, cara. Pô, o Galhardo é um monstro de técnico. É um cara que ia chegar e ia se impondo pelos títulos, pelo histórico dele, de jogador, de técnico, ter feito com o River o que ele fez. Não tinha pensado nesse cara. Mas não tem elenco pro Galhardo jogar. E não tem dinheiro para contratar. E também não tem dinheiro para contratar. Esse é o grande problema. Eu acho que... Por isso que com toda sinceridade, por isso que com um valor mais baixo, com o elenco nessa nhaca que tem, a solução era o Mano, velho. Mas o Mano tá empregado, ganhou do Flamengo ontem. O Mano não vai querer sair. Ele lá tá, a torcida não vai, mas o depende. Mano lá não tava assim, ele tava contestado, tava balançando. o gaúcho dele não foi tão bom. Balançando, o cara foi mandado, o cara perdeu o gaúcho. Perdeu pro Caxias na semifinal, inclusive o pessoal tava contestando. É curioso, porque aqui muita gente não gosta do Flavinho lá, o preparador físico. Não, o Flavinho que era do Mano, que era do Inter, que o Inter caiu bastante fisicamente. Flávio de Oliveira. Flávio de Oliveira, exato, esqueci o sobrenome dele. E depois que ele saiu de lá, o time teve uma queda física e tecnicamente também foi mal. E o Mano tava na Berlinda se não ganha do Metropolitanos em casa. Sim. Então, assim, tava, mas não tava. Eu acho que uma conversa valia, né? Uma conversa valia. E o Roberto de Andrade, que é um desafeto do Mano, nem no Corinthians está mais. Mas o Jorge Nicola, nosso parceiro, veio com a informação de que ele segue frequentando o CT. Por isso que eu falo, eu vou repetir, tem que zerar. Chega desses caras, velho. Então, pelo amor de Deus. Eu acho que não tem como discutir qual técnico seria o melhor nesse momento sem discutir a parte social do time, né? Eu acho que tem uma coisa que incomoda muito, e já me incomodou nesse último lançamento da camiseta nova do Corinthians, já foi uma coisa que me incomodou quando eu vi atrás, aqui tem democracia corintiana, né? O Duílio se pega muito a esse marketing, a essa campanha. Do pai dele, né? Que é do pai dele, e uma coisa que aconteceu em 82, há muito tempo atrás, e eram outras épocas, né? Ele tá quase transformando a marca democracia corintiana numa camiseta do Che Guevara, sabe? Que já tem o Che Guevara com a cara do seu Madruga, com a cara do Che Guevara, tá em tudo que é lugar, né? Já virou uma coisa qualquer. E ele se pega muito nessa história da democracia corintiana, que é uma mentira, né? Porque o Corinthians não é um time democrático. Não é. Não sei se foi em 82 ou 83. Não, mas estou falando agora na gestão do Duílio. Com certeza não. Não é um time democrático. Time onde você tem uma eleição para presidente, um clube do tamanho do Corinthians, onde no máximo acho que são 6 mil pessoas que podem votar. São 3 mil. 3 mil pessoas que podem votar. Piada. Você entra dentro do estádio, a primeira coisa que você vê lá é escrito time do povo. Não é também. Vai ver o preço dos ingressos. O ingresso é 600 pau. Porque se é o time do povo, por que o povo não pode votar? O Corinthians anunciou o Cuca na semana passada, ia ter jogo das meninas. O que os caras fizeram? Fecharam o portão do estádio para não ter torcedor. Quem comprou ingresso tem que pedir o dinheiro de volta. Então, assim, que democracia é essa? Sabe? Tipo, é uma mentira, cara. É uma mentira. Ele se pega nisso. Aí hoje o pai ele apelou pro pai lançar um manifesto, não sei o quê. E o presidente de ética é o cara que foi na condução coercitiva na Lava Jato aí no rolo, que é o André Luiz. Ele foi acusado, né, de alguns problemas com a justiça. O Mané da Carne também, no final do ano... Agrediu uma mulher, não foi? Não, ele... Acusado, mais uma vez. Acusado. Ele xingou a primeira-dama de putona e não sei o quê, tá sendo processado. Enfim, é uma elegância de pessoa. Então, essa história... Lembrando que é Mané da... Sabe que é Mané da Carne, né? Ele tinha um açougue lá. Cortava carne, velho. Essa história do Duílio me incomoda muito, sabe? Então, assim, tipo... Quem seria o melhor técnico? Cara, tipo...
a melhor coisa para Pode acontecer nesse você fala, a gente vai momento. ilustrar com o post do Adilson, ele repostou uma postagem da Gabi, acho. Põe lá. Sim. Show feminino. Pode seguir. Então, eu acho que assim, o momento a bomba estourou. Eu acho muito pior do que eu imaginava, sabe? Porque é uma coisa que tá além do futebol, né? Não é que o time que tá rendendo, tá perdendo, não sei o que, não. Cara, essa diretoria é uma piada, é uma coisa... E vai ficando cada vez mais claro, isso que a gente falou agora no começo do programa, não tem planejamento nenhum, não tem nada, e ele fica se apegando nessa coisa. Ele não sabe para onde ir. Então ele se apega nessa história da democracia, sabe? Aí as meninas fizeram um manifesto, né? Junto com o técnico, da história da contratação do Cuca. Aí ele, não, fui lá conversar, isso é democracia. Ele negou, né? Lógico que o cara negou, deve ter tomado uma bela de uma chamada. O técnico, você disse, a gente tem também, aí a postagem. Essa postagem, o Adilson Monteiro Alves, ele repostou da Gabi, fez um comentário abaixo, citando também o post feito por todos os jogadores, também pelo técnico do time feminino. Se você tiver, Igor, pode colocar umas aspas, né, uma tela também, a gente não tem o áudio dele falando isso, mas as aspas dele dizendo que a postagem não... Aí, ó, o grupo de atletas quis fazer um pronunciamento sobre o tema, elas falam de maneira geral, se orgulham do que é vestir essa camisa do Corinthians, não foi nenhum tipo de manifesto. Não foi, não. Não. Protesto. Não. As meninas não personalizaram em nenhuma pessoa. Não, também não. Não é na figura do Cuca, na figura do nosso presidente. Só que há uma interpretação e foi muito mal interpretada tanto pela imprensa quanto pelos nossos torcedores. Não, então na próxima... Acho que isso tem que ser corrigido. O Arthur Elias, técnico do Corinthians. Você tá de sacanagem, então na próxima vez né, vocês desenham, porque não deu para entender mesmo. E outra, próxima vez que quiser fazer um protesto, a gente até falou hoje lá no programa do Donos da Bola, é o seguinte, muito mais que esse postzinho aí, eu não vou nem entrar no mérito desse negócio, eu acho que, enfim, tem que ser democrático. O Duílio falou que é uma democracia. Para mim foi até uma ação coordenada da comunicação do clube com as meninas, tanto que todas colocaram o mesmo post, mas agora ele vem falar isso daí. Então era melhor, se tem um protesto, se existe um protesto, já deixo até a dica, porque é um protesto pro Cuca. Para mim, o Arthur deu um migué aí, mas é um protesto pro Cuca. Claro que é. Se quisessem fazer protesto de fato, hoje teve jogo Corinthians e Inter. A fase é tão ruim que o Corinthians, que foi campeão sobre o Inter, né? Perdeu 2-0. Que elas focaram tanto nesse negócio aí, não jogaram nada. Não foram os principais atletas. Mas mesmo assim. Mas aí no texto, ali no texto fala assim: se orgulham de vestir essa camisa do Corinthians. Eu também me orgulho de vestir a camisa do Corinthians. Eu também me orgulho de ser corintiano. Qualquer torcedor. E também estou protestando. Eu também quero o Cuca fora do Corinthians. Entendeu? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E elas estão ganhando mais que os homens. Elas estão ganhando mais que os caras. O último título do o último título do Corinthians 2019, certo? Paulista. De 2019 até aqui, as meninas já ganharam mais de 10 títulos. Elas estão arrebentando, cara. E, assim, elas estão certas, e na minha opinião, elas estão certas de protestar. Claro tem que isso também. Vou colocar aqui também, tem mais um na minha opinião, elas estão certas, mas eu não queria o Cuca fora do Corinthians. Só vou dar minha opinião. Do Renato, o Renato Crivelaro, ele tem uma... Ô, Renato, muito obrigado a você. É bom receber elogio também de vez em quando, né, Gabriel? Opa, bom demais. Recebe só umas pauladas e tal, umas críticas, não sei o quê. Adorando este programa, assistindo ao vivo pela primeira vez. Muito obrigado. Então, se inscreva também na Alambrado Alvinegro. Aqui embaixo tem o link. Cascão. Sou eu. Toca o hino do Corinthians aí, Cascão. Sou eu. Até pra gente projetar o meio de semana, que tem um jogo importantíssimo. Só tem o Remo, né? A informação do Vessone, o Corinthians jamais caiu para um time de Série C na Copa do Brasil. Só uma vez para um time que não era de Série A, e que era o Inter, que é um time de Série A. E a gente tem que falar, eu já dei minha opinião, ele também, eu quero a opinião de vocês dois. Se vocês são a favor do Cuca ter a oportunidade de treinar o Corinthians ou não. Eu acho importante, mas vamos falar. Aí diz, parabéns a todos, vai Corinthians. Cascão, você acha que passa a quarta? Olha, quarta depois de amanhã. Sinceramente, no atual cenário, com os atuais jogadores, ou ele dá um choque, e eu sou a favor do Cuca, tecnicamente, da oportunidade dele dirigir o Corinthians, estou analisando a parte técnica. Justamente porque ele é um dos poucos treinadores, o Mano talvez fosse outro, a conseguir dar esse choque de realidade nos caras. Assim, ele não mudou nada, mas eu estava até conversando com os amigos palmeirenses, santista, ele normalmente perde o primeiro jogo quando ele chega. Não, ele tem uma... a gente fez eu vi uns números, os 4 primeiros jogos dele, os únicos 4 primeiros jogos bons de aproveitamento foi no Galo, no ano do título, que ele ganhou tudo pelo Atlético. Ele sempre perde, né? Então ele põe o time lá, faz uns testes, tipo, ele testou o Júnior Moraes, a gente sabe que ele é Juliano de meia direita. Testou um monte de coisa para já ter uma noção. Então, assim,
a gente acredita como corintiano. Eu vou torcer demais, vou estar lá firme e forte, vou ser obrigado a tomar um puta de um uísque lá para aguentar a bronca, mas ele vai ter que mudar bastante coisa. Porque se entrar com o time, mudar bastante coisa, eu vou dar um exemplo. Eu tenho Assim, até uma sugestão eu entraria aqui, com o Caetano se ele tiver recuperado, entraria com o Bidu na lateral. Vamos dar um gás nesse time, põe a molecada para jogar à disposição física, que o Vessone falou, que ele quer pôr a molecada para pelo menos ter essa disposição física, e a torcida tem que apoiar para os caras pipocarem também. Isso acontece pra caramba, né? E aí, Gabriel, você falou sobre. Vamos falar já sobre o Remo, a opinião também em relação ao. Dá sua opinião, então, Gabriel, que eu vou dar minha também em relação à situação toda do Cuca e tal, a chegada dele. Cara, eu não contrataria. Eu não contrataria. Acho que você tem um problema. Não, eu também não contrataria. Certo. Mas tá lá. Ah, tá lá. Cara, eu acho que não vai mudar. E dentre os nomes do mercado, talvez como treinador fosse o que resolvesse a situação. Precisa de um cara mais enérgico, precisa de um choque para esse time. Talvez fosse o Cuca, tá? Mesmo assim, eu acho que a parte extra não exclui, não tem como excluir. Vão falar lacração, essa é a minha visão. Respeito quem pensa o contrário, mas acho que não passa por cima. Ponto. O Cuca foi escolhido e ele vai ser o treinador. Eu acho que ele tem capacidade de virar a chave desse time. Só que vai ser isso que ele falou ontem. Nesse primeiro momento, eu não acho que taticamente ele vai conseguir fazer muita coisa, porque não tem tempo de treino. Exatamente. Não tem tempo. Ele vai ter que ser na parte de quase um coach. Ô, Maicon, o que está acontecendo, cara? Exato. Ô, Paulinho, e aí? Eu acho que ele foi ingênuo, por exemplo, ontem colocar o Paulinho de volante. O Paulinho não é mais volante. Então ele vai entender, Júnior Moraes, ou ele pode ter feito aquilo. Coloquei aqui. E do William? Vou precisar de gente. Mas é isso. Cara, eu acho, sinceramente, que o principal problema do Corinthians, agora, por mais que tecnicamente o time seja um time ruim, que o time precise de um técnico de nome, porque o Cuca é um técnico de nome no mercado, ele ganhou muita coisa, gabaritado. Os caras, a boleirada respeita muito o Cuca. O problema é que ele assumiu o time e ele já tem ele já pediu 15 dias. São 15 dias que ele precisa fazer o time jogar. Tem informação que ele pediu 3 jogadores. Então segura essa informação, que isso é bom. Sabe os nomes ou não? Posicionamento? Não. Você já conta, então. Isso é interessante. 15 dias o Corinthians pega. Remo, se cair do Remo, já a principal chance de título do ano, na minha opinião, já vai para lá abaixo. Pega o Palmeiras lá no Allianz. Isso. Se toma uma chacoalhada do Palmeiras, parece que o Veiga e o Rony podem voltar no jogo. Aí pega o Del Valle na terça-feira, que é o melhor time do grupo. Perde esses 3 jogos, acabou. Eu também acho. Então o Corinthians ele rasgou a temporada, porque ele perdeu o Clássico, uma paulada, já ficou marcado. Perdeu o Remo, classificação, e perde ali. Então, o nome para mim não era o Cuca, tecnicamente falando, que o momento do Cuca não é bom. Não, jogador tem momento, o técnico também tem. O Cuca não tá num bom momento, cara. Não fez um bom trabalho no Atlético Mineiro. Você tinha outros nomes, cara. Marcelo Galhardo, vai buscar um técnico diferente. O Dorival, Zeca, desculpa te interromper, ele não assinou com o São Paulo. O Lázaro ele caiu na quarta-feira, 14h. O São Paulo assinou com o Dorival, anunciou o Dorival, 6 horas. O Corinthians tinha tempo de buscar o Dorival. Poderia ter buscado o Dorival, que para mim é um baita no técnico, tá num ótimo momento. Atual campeão da Libertadores, entendeu? Então, para mim, o principal problema foi esse, cara. Não buscou o nome certo pro momento. Então, fica claro, isso tudo que você tá falando e o que a gente tá falando aqui, que com esse cenário, né? Remo, Palmeiras, Del Valle, o cenário é muito catastrófico. E se cair nesses 3 jogos, o Cuca não aguenta. Não, eu acho que nem o Cuca aguenta. Não, o Cuca não aguenta e a culpa não é do Cuca também. Também não. Não sendo justo. A culpa não é do Cuca. Não é. E, assim, e vou falar mais. Sabe o que eu faria? Não Cuca, se eu fosse treinador, Cascão, chegasse lá como um movimento de revolta, cara. Sabe? Escalaria o time sub-20, colocaria o time aí sub-20. Falando sobre o time, sabe o que eu pensei? E falar, vocês tudo vagabundo, sai fora, vai jogar esse time aqui, ó. O Fábio Santos, o Fábio Santos é um monstro. Ele só não é o maior lateral de esquerda da história do Corinthians porque existiu o Vladimir. Porque o que o Fábio Santos ganhou no Corinthians, o que ele representou e o que ele representa, joga com vontade e tal. Só que é um cara que é experiente e poderia compor de outra forma. Você tem o Bruno Mendes, que é novo e corre. Certo? O Fábio Santos, ele já joga nada esse aí também. Monta um time com 3 zagueiros, coloca o Fábio Santos como terceiro zagueiro pelo lado esquerdo, coloca o Matheus Bidu do lado esquerdo. O Fausto Vera, tecnicamente, é o melhor do meio campo? Adianta um pouquinho só o Fausto Vera. O Rony, tecnicamente, é dos melhores? Não é, mas corre.
põe o Rony com o Duqueiroz, fecha a casinha, Fecha a deixa o casinha. Juliano jogando na meia com o Fausto Vera e só o Roger Guedes na frente. mano, coloca... mas Pô, dá um banquinho pro Yuri Alberto. Não, e coloca, cara. não tem no Big Brother aquela sala branca? O quarto branco. Quarto branco no Big Brother? Sim. Arruma um quarto branco e coloca o Yuri Alberto com o Roger Guedes. Os dois lá, uma semana. Né? Eles precisam conversar, velho. Eles precisam ser Mano, amigos. mas sabe Dá uma bola sabe, pra eles. Sabe o que me dá medo, cara? Que assim, a gente tá tomando gol, né? A gente vem tomando gol. Uns gols de falha Então, tática. Falou isso ontem. agora imagina, mano, quarta-feira, começo de jogo, o Remo mete um gol. Nossa. Então. Aí caiu a cara. Não, mas o que o Fabrício falou faz sentido. Faz um esquema do Carille, 3 zagueiros. Só que esse jogo do Remo já não pode, né? É diferente daquela vez. Atacar. É diferente daquela virada que a gente precisava do Cianorte, lembra? Nossa, verdade. Não, mas peraí. Ali, velho, tinha o Tevez voando, o Nilmar, tinha o Roger Galisteu também vivendo um grande momento. Deitou nesse Tinha o jogo. Rosinei, teu ídolo. Rose. Cara, tinha uns caras que jogavam bola, que dava sangue. O Corinthians perdeu a identidade, velho. Hoje em dia, os jogadores do Corinthians, você não vê mais sangue nos olhos. Não, cara. tá faltando postura. Vocês estavam falando sobre esse mês de abril, início de maio. Gente, é pior do que parece, tá? Eu vou dar uma cantada rapidinho no pique aqui dos jogos do Corinthians do fim de abril e maio. Remo, Palmeiras, Del Valle, Fortaleza, Botafogo, São Paulo. Fortaleza em casa, Botafogo fora, é isso? Isso, É. exatamente. Botafogo Paulo em fora, Que são Fortaleza os em mais casa. molinhos, né? Se for ver. Entendeu? São Paulo em casa, Flamengo fora, Argentinos Júnior fora, Fluminense em casa. Olha o fim de abril, início de maio e o mês de maio do Corinthians. Cara, Então, quer dizer, o Cuca tem que acertar para ontem. para ontem. Até para ter muita gente participando da opinião que eu dei aqui em relação ao Marcelo Galhardo, de que o salário dele é muito alto. Obviamente que a gente sabe que o salário dele é alto, mas se eu não for pensar grande, cara, se eu não for pensar que o Corinthians tem que buscar um grande técnico, e o Marcelo Galhardo está no mercado, obviamente que ele é um técnico cogitado e namorado, de repente, até pelo Paris Saint-Germain, muita gente quer o Marcelo Galhardo, mas eu gostaria de ver o Marcelo Galhardo no comando técnico do Corinthians, porque eu acho que ele seria uma boa opção. Em relação à formação do time, a gente falou aqui sobre uma mudança, eu acho que o Corinthians poderia pensar em dar um banquinho pro Yuri Alberto, na hora do Yuri Alberto, Tá na hora. vai pegar um banquinho... reserva, né? Hã? O problema é o reserva, Mas né? muda o esquema, entendeu? É. Talvez não pro jogo do Remo, porque a gente precisa fazer gols, Sim. então tem que botar o Yuri Alberto para jogar. Mas contra o Palmeiras, principalmente, mudar o esquema, cara. Mudar o esquema. Fábio Santos vem aqui, faz um terceiro zagueiro. Perguntar pra você. Bidu, lateral O que esquerdo. aqui, ala aconteceu esquerda. com o Watson, velho? Esse cara jogar, era titular, E sem o sumiu. Fagner, né? O que acontece com esse moleque, mano? É isso que eu falo. Os caras, o time é velho e os moleques são uma tiriça violenta. Cara, tamo numa lama, velho. Vou falar uma coisa pra você. Tá Acho difícil. que a apuração do Vitor Chicaroli, inclusive, do meu timão, Grande Chicaroli. grande Vitão, é que perceberam uma certa falta de foco. Essa foi a falta de foco e ele perdeu espaço. Eu acho que é uma justificativa, assim, bem mais ou menos Tá quebrando a noite. para Porque tirar. porque ele era um moleque que correspondia, Ele tava bem. Mas um tem falta de foco, outro tem alergia. Tá tudo zoado. Zero. E no final do ano vai acabar contrato de uns 10 aí, né? Muita gente. Lima todo mundo, recomeça. Na verdade, tem que limar a diretoria também, recomeça. E aí fica que eu vim com a informação antes do. Até tinha curiosidade de perguntar para o Vessone sobre a candidatura, a virtual candidatura. E você falou de 3 nomes e a gente quer saber disso aí. Então. Não, a virtual candidatura do André Sanches, cara. Tem coisas que são inacreditáveis, cara. Inacreditável. E ele nunca saiu de lá, né, mano? Então, ele nunca saiu de lá e sempre, na primeira gestão, ele falou: não aguento mais isso aqui. Não. E o cara não larga o osso. Isso aí é uma ditadura. Sinceramente, espero que os conselheiros do Corinthians, esses 3 mil aí, tomem vergonha na cara e para de, porque churrasquinho, viagenzinha para lá, viagenzinha para cá, churrasquinho. Pô, mas vocês não querem o Corinthians grande, é o clube do coração de vocês. Vocês aprenderam a torcer pelo Corinthians. Toma vergonha na cara, meu. Para de votar nesses caras. Chega, meu. Tem que votar em cara. Eu tô tomando. E eu não tô nem tomando. É que só tem o Augusto, né? Mas eu não tô nem falando que tem que votar no Augusto. Não é isso, não. Eu só acho que tem que parar a ditadura, cara. Chega desses mesmos caras. Tem que mudar. Falar a verdade. Para ser bem sincero, se eu pudesse votar, se eu tivesse direito a voto, eu votaria no Herói Vicente, que é o diretor jurídico do Corinthians. Vai falar assim: pô, mas ele é da situação porque ele é da chapa do Andrés. Cara. Eu acho que ele é oposição dentro da situação. Com toda sinceridade. Como é que é isso aí? Porque ele não compactua com as coisas que acontecem lá. Ele tenta fazer o trabalho dele da melhor maneira. Pelo menos é o que ele me fala. Mas acontece essas coisas. O Corinthians está tão bagunçado que essas aberrações
acontecem. E não há um consenso nesse momento na situação, né? Não há um Não há um consenso. consenso. Já falaram do André Negão, mas a Senão já teriam informação... lançado, senão já teriam lançado a chapa. O Augusto Melo tá todo vapor. É porque eu acho que ele nunca teve tão, no momento que tá, nunca teve tão difícil para eles, né? Eles estão com medo. Eles sempre tiveram um sucessor, né? É, eles estão com quando medo. saiu... Então, Então eles com não medo podem que- errar. Então eles não podem errar no candidato. Quando saiu o Porque eles Gobi, sabem que o negócio tá Roberto. ruim para eles. Não tem candidato deles minimamente, só se eles lançarem um candidato É isso, novo. por exemplo, se tivesse, que a gente já falou isso várias vezes aqui, se tivesse esse esquema de fiel torcedor, poder votar, não sei o que, você acha que esses caras iam estar lá? Não ia, mano. Não ia. Não ia. E aí tem. Muito se fala também, agora falando do campo, né? De que o elenco do Corinthians está envelhecido, de que os principais jogadores são muito velhos e acabam. Muito. Tipo, um acaba atrapalhando o outro em campo. Jogadores com qualidade técnica acima da média. Pô, o Paulinho tem uma qualidade técnica acima da média, ou não tem? Tinha. Não, tudo bem, tinha. Mas assim, são jogadores que você Craque espera Neto tinha uma tecnicamente muito. qualidade acima da... E o Wesley Menotti, se você puder botar a mensagem dele aqui no Superchat, participa aqui pelo Superchat, ele contribui com 5,50 para que o Alambrado Alvinegro siga aqui no meu timão e o meu timão siga estourando no meu timão, que é um monstro de site, tá voando, tem todo mundo Portal acompanha o meu timão. gigantesco. Falou sobre Corinthians, é meu timão e o Alambrado vem junto também para contribuir com isso. Tem que contratar e mandar os 33. Um abraço para você, Wesley. 33, 34, 35 embora. Se não é rumo à Série B de verdade, a torcida do Corinthians está com muito Ele medo tem de razão. Série B, né, cara? Eu tava em Mas quem vai ter coragem de mandar os caras embora? Eu tava em Araçoiaba da Serra esse final de semana aí, com o Master, time de Master. E, cara, tava faltando um zagueiro lá, o Gil podia ir lá, o Balbuena também, se pudesse. O Paulinho podia ir no time de Master nosso lá também. Quem mais podia ir? O Fábio Santos acho que ainda dá. Mas também já tá com um pezinho no Master. E, cara, não dá mais, cara. Tem uns caras que não dá mais. O Gil tá com 30, vai fazer 36 anos. O Fábio Santos vai fazer 38. Cara, o Balbuena, ele tá com, tem 31. É que é inacreditável que o cara parou de jogar, meu. Sabe? Todos esses com contrato para vencer. O Balbuena agora em julho. Junho, junho, né? É. Tanto que eles já... O negócio é não renovar, que a galera tá falando aqui O negócio no é chat. renovar. Aí você tem o Caetano, Carlos Tadeu, o outro menino, né? Gelson, Murilo. Yuri, obrigado pela participação. Então, quer dizer, você vai jogar os moleques na fogueira. Uma baita. Se bem que é moleque, o Caetano, outro dia me falaram que o Caetano tem 24 anos. Já não é mais moleque, né, que ele meu? rodou Série B. Então, Goiás, tem que jogar, mas machuca demais Mas também. tipo, tem que jogar, tem que pôr os moleques na fogueira. Senão você não é moleque, você não tá esperando sua oportunidade. É isso. Você quer entrar quando? É isso. Quando o time tá Foi o voando. que eu falei, Quando cara. o time tá voando, você não vai entrar. Como protesto, eu entrava com a molecada. Tirava todos esses caras aí. Porque, cara, o que você vai fazer? Qual é a alternativa? Não tem dinheiro. Os caras arrebentaram. Essa diretoria arrebentou com o Corinthians, meu. E nego ainda quer vir se candidatar a presidente para continuar essa ditadura. É uma coisa inacreditável. Mas você acha realmente que o problema do Corinthians ele é basicamente do que vem do extra-campo? É o que vem de fora? É da diretoria? O Duílio, A diretoria contratou esses tirando caras. agora essa lambança toda que está acontecendo, né? Mas estava tão ruim assim a gestão do Duílio, estava péssima. Ele sempre se colocou, ou pelo menos se apoiou nesse lance da gestão financeira que está fazendo austeridade. Diminuir e tal. Só que aí o Augusto falou que era 1.200, né? E aí diz que A dívida. na correção a dívida melhorou 0,001%. Saiu de 912 para 910. O que aumentou foi o faturamento, no caso, né? O que entra agora, né? Dobrou. Só que juros então, o que ele se propôs, ele não fez direito, então não deu. Gente, eu acho que a conta não tem muito como fugir. O que acontece é o seguinte, pelo menos na minha visão, o Corinthians ele escolheu o modo mais lento para poder diminuir sua dívida. O Flamengo escolheu lá atrás parar de ficar gastando, montar times médios para disputar meio de tabela e brigar para não cair. O Flamengo fez isso. E privilegiar a base, a molecada. Mas pagar dívida. Em 2015, que foram pegar o Guerreiro, mas não compraram o Guerreiro. Pegaram o Guerreiro em fim de contrato com o Corinthians. Isso. O Palmeiras contou com um grande torcedor que colocou no bolso e recebeu mecenas com juro abaixo do mercado. Paulo Nobre, que é algo surreal. Agora, o Corinthians escolheu, eu preciso investir para seguir nas competições e seguir entrando dinheiro, mas ao mesmo tempo eu gasto muito, tenho folha de mais de 15 milhões. É um movimento. E eu não sei de verdade qual que é a solução, porque parece não ter. A gente fala, mas por que não contrata jogador jovem? Jogador jovem é caro, você precisa pagar a multa. E o que sobra? Jogadores mais velhos livres no mercado. Exatamente. Mas eu acho que a grande solução é apostar na base.
Tem que apostar Mas na a base de torcida não tem verdade. paciência. Não, mas tem que apostar na base de verdade. Não apostar na base só para jogar para imprensa, entendeu? Apostar na base só para jogar para imprensa, entendeu? Ah, vai lá e puxa o moleque da base. Ô, Gabriel, apostar mesmo na molecada, 12, 13 anos, dá estrutura, fazer o moleque chuta bem com a perna direita, chuta bem com a perna esquerda, avança, faz um passe. Só que a base do Corinthians tá largada faz fundamento, né? Só que a base do Corinthians foi usada de balcão de negócio para os caras ganhar dinheiro e pagar comissão. Falando. Faz muito tempo que isso está acontecendo e todo mundo sabe disso. Então, o que fica no Corinthians? Os jogadores que não são tão bons. Os craques são vendidos rápido, né? E tem um superchat do Carlos Eduardo que vai ao encontro do que a gente está dizendo em relação a nomes. Se puder botar aí o superchat. Carlos Eduardo, muito obrigado por participar aqui no Alambrado, contribui com R$11. Mano Menezes tem coragem de reformular o elenco, pegou a tarefa de desmanchar o time campeão do mundo. Exatamente. E acho que só ele e o Tite, professor, verdade, tem esta moral, que conseguem ter a paciência da diretoria e da torcida. Para apagar o fogo, sinceramente, nesse momento, tanto que foi um erro contratar o Cuca, eu acho um erro ter contratado o Cuca. Mas minha discussão é outra. Já que contratou, tem que deixar o cara trabalhar. Mas eu não contrataria, eu traria o Mano. O Tite, na verdade, né? Mas são, de fato, os dois únicos caras que poderiam dar uma movimentada aí, cara. E tem moral, tem lastro no clube. O negócio tá tão pesado hoje, o clima, que não dá nem para perguntar pro Tite, que o Tite tá aqui com a gente. Vamos deixar para lá. Mas o Tite, ele disse... Eu não vi uma entrevista dele, mas pelo burburinho, que ele não quer trabalhar esse ano mais, né? Ele quer prometeu para a esposa, né? Prometeu para a esposa e tal. A Rose não deixa ele trabalhar esse ano. Mas se eu pudesse conversar com a Adenor, não vou conversar com a Adenor, tá? Mas se eu pudesse conversar com a Adenor, que eu chamo de Adeusnor, para mim o maior nome da história do Corinthians é o Tite, e vai ter muita gente me xingando no chat. Como já estão me xingando porque eu queria o Galhardo e o cara cobra muito, eu gostaria muito que o Tite... Era hora do professor voltar e resolver essa situação toda, porque ele sim poderia dar um jeito no Corinthians. Agora eu quero saber do Cascão a pergunta que não quer calar, e muita gente aqui está mandando a pergunta. Se você tiver os nomes, você fala. Sim. Se não tiver os nomes, você fala a posição. Não, só a posição, não tem o nome. O Rodrigo Lima, SCCP, falou assim: vocês estão falando do fim do ano, precisamos de um time até lá, que é um pouco em cima disso daí. A informação é que o Cuca pediu 3 jogadores para dar uma mexida aí, que é um zagueiro, um primeiro volante, quer dizer, não confia nesses volantes que o Corinthians tem. Um zagueiro, até porque o Duqueiroz vai sair. E um zagueiro, porque é evidente que o Corinthians precisa de zagueiro. Tomou um gol do Argentino Júnior e um do Goiás muito parecidos, buraco no meio da zaga, sim, coisa ridícula, coisa básica, coisa de sub-11, sabe? Uma coisa absurda. Feio, cara. Feio. E um meia particular que é uma vergonha o Corinthians depender do Renato, tanto do Renato Augusto, cara. Então o Tite pediu já irrita. Um zagueiro, um volante e um meia. Atacante não pediu. O Cuca. Você falou Tite. Falei, seu Deus, não. Saudade de ter do Tite, cara. Realmente, Cuca, então pediu esses 3 jogadores. Esses 3 jogadores. De fato, os 2 atacantes titulares do Corinthians são bons, eles só precisam se conversar. Para mim, eu acho que esse lance, o Roger, o Guedes, ele é muito fominha. Mas é o estilo dele. Mas tem que ter jogador fominha no time pois também. É o estilo dele, é o melhor jogador do time, eu gosto dele assim também. Só que tem que ter uma forma do Yuri, esse negócio, não recebe a bola. Cara... Não, desculpa, agora passou essa isso desculpa. Acabou, agora né? É técnico mesmo, é parte técnica. Ele domina a bola, ele não tá conseguindo. A parte técnica dele ou é a parte técnica do time que prejudica ele? Pode ser o time também, mas eu acho que agora passa por ele. Teve muitos momentos que a bola não estava chegando de fato para ele finalizar, mas eu acho que agora ele está tendo erro de decisão. É para chutar, ele toca, é para tocar, ele chuta. Não, e o craque Neto, nosso parceiro, fala muito isso daí, uma coisa que ele tem razão, cara. O Yuri, ele joga fora da área, mano. O cara é centroavante, camisa 9. Tem que ficar lá dentro para escorar. Tem que ficar lá dentro. Ele sai porque a bola não vem, ele sai toda hora. Mas ele tem que esperar um escanteio, uma cobrança de falta. Ele é o cara para escorar a bola. Para de correr. Sabe o que fica a impressão? Que ele precisa justificar. Então ele sai, dá um gás, dá o carrinho, faz aquela coisa, corre pra caramba. Não sei o que, me esforça. Cara, o cara é o centroavante, cara. O cara precisa chutar no gol. O centroavante, camisa 9, nem finaliza, cara. Quantas bolas ele finalizou contra o Goiás? Vergonha, cara. Não, o Corinthians finalizou muito pouco, né? E o Cuca, a entrada do Júnior Moraes, não sei se sinaliza de repente pro Yuri. Eu sei que não tô defendendo o Júnior Moraes, o cara tá muito mal no Corinthians. Não dá nem pra dizer que ele tá mal ou bem, porque ele não joga. Que vai jogar o Júnior no lugar do Yuri? É isso que você quer dizer? Cara, mano, eu não me impressionaria também. O Yuri Alberto é muito melhor jogador que o Júnior Moraes, mas, cara, alguma coisa o Cuca tem que fazer pra quarta-feira. Eu vou falar até outra coisa. O São Paulo outro dia não estreou lá, e aí
entrou e surpreendeu todo mundo, que ele colocou o Marinho para jogar. De ala direita. E o Marinho que nem jogava, e aí, enfim, deu certo. No posicionamento que ele fazia dele no Santos, inclusive. Pois é, o Marinho, assim, tô dando um exemplo de umas invenções, treinador tem convicções. Às vezes o cara tem uma convicção, ele usou esse jogo aí, foi terrível. Mas às vezes ele teve algumas convicções dele, vamos ver. E aí a gente fica naquela meio que de papo de boteco, né? Como você falou de 3 jogadores, aí as posições. Aí eu fiquei pensando aqui, quem que o Cuca já dirigiu, de repente ele poderia, né, conversar com o cara, ele já conhece o futebol, né? E me veio na cabeça o nome de um zagueiro que foi vice-campeão da Libertadores com o Cuca. Eu acho que ele já... Canhoto? Canhoto? É meio loirinho? Que já passou a lesão. Não, Não? é que já passou a lesão dele. Você pensou no Luan Pérez? Não. No Luan O Luan Pérez está bem no Olympique de Marseille, bem, jogando de ala esquerda. Ele está no Benfica. O Lucas Veríssimo. Ah, Lucas Veríssimo. Lucas Veríssimo, como é que está a situação física dele? Porque ele teve uma lesão. Rompeu o ligamento, né? Rompeu o ligamento, mas ele já voltou. Não, faz tempo que já voltou. Já. Cara, E outro nome que os caras não estão querendo, que está em pé de seria guerra. um grande reforço, cara. Outro que está pé de guerra no Galo é o Edenilson. Que de repente fez grandes temporadas no Inter. Mas ia ser mais que o Edenilson tem a questão do Rafael Ramos, né? Não sei como é que seria. Também tem isso. Tem essa questão do Rafael Ramos e também a questão de que ele já tem uma idade avançada, o Edenilson. O Edenilson, quantos anos tem? Que foi pedido pelo Cudê lá e não tá jogando, tá tendo banco e tal. Mas vocês falaram uma coisa, olha como é que é curioso, né? O Veríssimo, o José Aloysio, obrigado, José, por participar aqui com a gente, dizendo que o Veríssimo tá encostado lá. O Edenilson 33, chega de cara velho, né? Por favor. Então, poderia ser uma possibilidade. Qual era o discurso um pouquinho, até outro dia, antes do Cuca chegar? Nós acreditamos que esse elenco pode entregar mais. Esse elenco tem que entregar mais, tem qualidade. Aí eu até entendo que o Duílio tá querendo dizer, em alguns momentos já cobraram, salário atrasado, agora tá tudo certo, não tem desculpa. Isso com o Lázaro. Agora, você tinha um treinador que você conseguia controlar mais. Agora é um cara que vai ser enérgico com os jogadores, mas vai ser enérgico contigo. Não dá, eu preciso de um volante, preciso de um meio, preciso de um zagueiro. Vai buscar. Não tem mais isso de, não vamos contratar. O treinador vai chegar, precisa, senão não vou conseguir. E aí é aquilo que você falou. Não vai dar setembro? Não trouxe, o time tá mal. Gente, obrigado, não tem multa. Tchau. Tchau, vou embora. Eu que não vou cair com o Corinthians. Né? Agora, essa coisa dele falar também que o time precisa correr mais, por mais que o time precisa mesmo. Tipo, não pega mal com os caras. Os caras falam, olha lá, o cara já chegou falando que a gente não tá correndo. Não, mas eu entendo o que você falou, mas até fazendo uma comparação com a coletiva do São Paulo. Ele viu que o São Paulo falou na derrota do Flamengo? Quem decide positiva e negativamente em campo são os jogadores, cara. Eles que decidem. Ele falou isso na coletiva, jogou a culpa pros caras, mano. Vocês perderam do Inter, mais ou menos foi isso. Porque vocês não correram. O Lázaro é muito gente boa, o Zé Maria esteve aqui, sensacional. É um cara, enfim, não tem como falar mal do cara como pessoa. E o Zé falou isso, faltou bater na mesa, cara. Mas a gente não tá aqui para analisar ninguém como pessoa. Sim, então, mas o Zé profissionalmente. Falou, tá aqui, faltou bater na mesa, e tem que bater na mesa, cara. Tem que falar assim, vocês não correram, tem que correr mais, tem jogo importante na quarta-feira, eu vou mexer no time inteiro se não joga bem, cara. Aliás, agradecer mais uma vez o Zé Maria, porque o filho dele foi demitido no dia que estava marcado. Nós achávamos, inclusive, que ele não viria, e o cara veio. O cara é foda, né? Zé Maria é ídolo da Fiel. Monstro. Bom, a gente está aqui com 1.600 pessoas, dá até pena de já ir encerrando o nosso bate-papo aqui. Já passamos já de 1 hora, muita gente participando. Quero agradecer demais a vocês que seguem a gente aqui nas redes sociais. Você que está seguindo e acompanhando a nossa live, aqui embaixo na descrição tem o link do Alambrado Alvinegro no YouTube. Eu peço a sua ajuda para que você siga também o Alambrado Alvinegro. Tem muita entrevista bacana lá. A primeira entrevista é com o Basílio e a última entrevista é com o Zé Maria. E nesse meio aí teve a Alex. Você acha que tem história? Vai nesse meio para ver o que tem de gente bacana. Quem mais? Tem o Dinei. Alex. Marcelinho Carioca. Marcelo Dian, campeão em 90. Tupanzinho, que foi o autor do gol do primeiro título brasileiro de 90. O Fabinho. Marcelo Dian. Toda essa galera aí. E quinta, Gabriel, vem aqui o Badawi. É o vocal do CPM 22, que é Vocês estão voando, hein? Raiz, que é isso? Badawi vem aqui o Papo Fiel, nosso Papo Fiel aí, vai ser muito legal. Gente, então o convite está mais do que feito aí para todo mundo do meu timão. Se inscreva no Alambrado Alvinegro, dê essa força aí, todo mundo. Quem está inscrito no meu timão tem que se inscrever lá no Alambrado Alvinegro. Eu acho que agora sim cabe um convite torcedor. Carinhoso. Faça o convite, professor. Torcedor ligado aqui no meu timão, esse é o convite que eu te faço.
Tu corre agora rapidinho, eu sei que tu vai sair, mas tu vai voltar. Corre lá na Alambrado Alvinegro. Tu te inscreva no canal, dê o like nos vídeos, tá bom? E depois tu volta aqui para dizer que tu se inscreveu e deu like. Vai, Corinthians, é nóis, mano. Pô, professor, Obrigado, dá até, professor. dá até saudade. Pô, só Porque de assim, ouvir ó, a voz, sinceramente, o Tite é meio chato nas coletivas, né? Mas, puta, que saudade, Isso cara. demais. Bom, Cascão, obrigado pela resenha. É nóis. Vamos E torcer por dias melhores. E o craque Neto, como é que tá? Vocês foram pra posse? Conta um pouquinho desse rolê em Pô, posse. foi aí. legal, E a dona velho. Cida, falou muito palavrão ou não? Foi legal, dona Cida, seu Porque Carlos. você é uma estrela nas redes Cara, sociais. posso falar uma coisa? Você tem vai quase, lembrar? sei lá, 20 mil seguidores. Não, cara. você vai lembrar. Cara, estrela. Não, você vai lembrar. Quando nós dois somos os autores do Eterno Xodó, que é a biografia do craque Neto. E nós dois fomos entrevistar o seu Carlos, você não lembra da casa que nós fomos? Eu lembro que a gente comeu arroz e feijão com tomatinho picado, lembra dessa casa? Então, essa casa tá abandonada, ela é dentro de um sítiozinho. E o Neto, 25 anos depois, né, que a gente fez o livro, o seu Carlos já não mora lá há muitos anos, mas ele recomprou para ele. E lá foi churrasco? Foi lá, meu. Tipo, ele fez lá um lugar bonitinho, com a churrasqueira da hora, com os laguinhos, com os peixinhos para pescar. Minha filha pescou, a Helena pescou um monte de peixe. E a Bruna tomou várias brejas. Tomou umas canjibrinas? Meu Deus, tomou as Heineken tudo. Ioco, desceu a Ioco. Não, e eu falei para ele, ó, tá chamando, mas tem que pôr as brejas aí, porque o bicho pega lá, hein? E ela tomou 10 e saiu que nem como se nada tivesse acontecido. Tipo, tranquilo. O carburador funciona bem. E quem fala mais palavrão, o craque ou a dona Cida? Não, é a dona Cida. Putz, aí em um momento, e eu, como eu tava dirigindo, eu não bebi nada, né? Não, pior que é verdade, acredite, porque eu tava com a família toda, não bebo, eu não podia beber, e tava na estrada ainda, não pode. Aí, em determinado momento, eu falei assim, sóbrio, pensei comigo assim, e a Mayra, a irmã do Neto, tava junto, aí falou assim, pô, será que você não consegue fazer meu pai e minha mãe tirar uma foto juntos? Eu vi essa foto. Porque eles são brigados, né, separados, é um rolo danado dos dois aí, que o seu Carlos, ele é do pagode, né, ele gosta, né, então é complicado. Tem uns 18 filhos. Aí eu falei, Neto, pô, chega aí. Pede pro seu pai e pra sua mãe, junto os dois aqui, vamos fazer uma foto. E aí, por causa dele, consegui uma foto que não acontecia há muitos anos. Há muitos anos. Coisa de, sei lá, 30, 40 anos. Conseguimos. Acho que tá toda a galera aí, se segue o Craque Neto no Instagram, tá lá a foto dele com o pai, com a mãe, muito legal. Histórica. E agora você perguntou quem fala mais palavrão? A dona Cida, disparado. Mas disparado. Ela, puta, palavrão. Não, manda o Neto calar a boca ao vivo, Neto. Aquela participação. Pô, mas ninguém manda sabe o que aconteceu? Assim, sabe como foi a participação dela? Que foi engraçado, a participação do Donos da Bola. Aliás, é o segundo vídeo. O canal do YouTube do Donos da Bola tem mais de 2 milhões de inscritos. E é o segundo vídeo mais assistido, corte da participação dela. Foi assim: era um dia do aniversário do Datenão, do José Luiz Datena, que eu vou convidar para vir aqui no Alambrado Alvinegro. Datena colar no Alambrado. Porque o Datenão é Corinthians fanático. E ele chegou atrasado. Falei, caramba, né? Datena atrasado. Aí ficou aquela cadeira vazia. Aí eu falei, Neto, pô, tá cadeira vazia. Meu, põe. E a dona Cida tava lá com a família toda. Foi a última vez que o Richard, que já estava doente, foi lá na Bandeirantes. E aí ele falou, mãe, senta aqui. Era só para fazer figuração ali. O pessoal parado ali. Aí, só que aí o Datena chegou. Acho que tinha uns 5 minutos em andamento do programa. A dona Cida até então não tinha falado nada. Aí ele falou, mãe, sai. Aí o Datena falou, não, deixa ela aí. Aí começou. Mãe, então, aí começou o show dela lá. Que a galera pode ver aí que ela arrebentou. A dona Cida mandou o Neto calar a boca no ar, xingou ele demais. Porque às vezes o Neto merece, né? Tomar um xingo assim. Ó, eu vou pegar o... Obrigado, Guilherme, por dar os likes aqui na transmissão. Guilherme Lopes Correia. É essa que você vai perguntar? Eu vou perguntar, né? Quem do Superchat tem que perguntar. Vai lá. O Guilherme Morinigo participando pelo Superchat. Depois tem a pergunta do placar do jogo. Disputa da presidência, craque Neto versus Andrés. Quem ganha? Pois é. Isso aí foi até uma coisa que o Andrés falou numa entrevista aí para querer dar uma cagadinha de regra aí, né? A verdade é que as pessoas têm que entender que a eleição, aquilo que a gente falou, que o Zeca falou aqui hoje, que não existe democracia no Corinthians. Existiria se os 30 milhões de torcedores corintianos tivessem direito ao voto. Se fosse assim, o Neto, 30 milhões, o Neto ganharia de 29.999.009 mil e o Andrés teria uns
1.000 votos, que é o que ele teria com a panelinha dele lá de dentro do Conselho do Corinthians, que é os caras que eles pagam o churrasquinho lá, que isso é muito comum. E eu não falo isso nem de maneira pejorativa, sabe? Eu sou sócio de um clube também, que a eleição é feita dessa maneira também. Então você junta lá, todo clube social é desse jeito. Você vai aqui, faz conchavo aqui, faz os amiguinhos aqui, churrasco aqui, paga uma breja pro cara aqui. Isso é natural. O errado é a forma política. Tem que ter uma reforma. A gente fala tanto de reforma política, os politizados do país. Deveria também ter uma reforma política dentro dos clubes sociais. Porque esse negócio do clube social, do presidente não poder ter salário, enfim, dos vice-presidentes, isso gera muita coisa errada, entendeu? Então, por isso que eu falo de todos os clubes. Deveria ter uma forma. Por isso que eu sou a favor de clube empresa, de uma série de outras questões que afastariam um pouco esse tipo de coisa. Você não vê isso aí num Red Bull Bragantino, por exemplo, o clube é administrado profissionalmente, que não tem essas questões aí, essas barbaridades. Bom, para a gente encerrar agora, o palpite, né? Tradicional palpite aí para o jogo Corinthians e Remo. Começo com. Você tem direito a 3 votos, tá? Tem direito ao voto do Gabriel, do professor Tite e do professor Lázaro também. Pode? Tá lá? Pode. Você faz o Lázaro também? Ah, eu tento, Lázaro. É Lázaro igualzinho, Mãe do céu, vai. Bom, Gabriel, acho que vai ser 3-0. E aí o restante vai ser com emoção mesmo. Torcedor, 4-0, Corinthians fora o baile. Tu pode acreditar. Confia em mim, vou ligar para todos lá. Fala, pessoal, beleza? Acho que vai ser um jogo difícil. Papo de 3-0, tô junto com o Gabriel. Confiar nos jogadores. E tudo no transcurso, né? Transcurso, plataforma, vai funcionar tudo. Abraço a todos. Esse é irritável. E aí, Zeca, quanto vai ser o jogo aí, Corinthians? Nossa, eu não tô nessa animação toda não, mano. É mais torcida do que expectativa. Não, na torcida é 3-0, mas não... Na realidade, Mano, 2-1. Tamo fora. Aí, nós vai tomar gol, mano. E aí, Cascão? cara, eu acho que vai ser 2. Sinceramente, eu acho que o Cuca vai fazer alguma coisa diferente. Eu tenho essa convicção. Sei lá o que esse cara vai fazer, meu. Mas ele vai ter que dar uma chacoalhada e vai fazer alguma coisa diferente, nem que seja colocar molecada. Vai ter. Porque a torcida do Corinthians é embaçada, é foda. Vai estar lotado o estádio. Eu acho que a galera do Remo pode dar aquela pipocada. Eu confio num 2-0 com vitória nos pênaltis. Então eu vou dar minha opinião. O Jansen Faria manda aqui um 2-0. O Júnior manda um 5-0. Para mim é o seguinte, para mim vai lembrar o Corinthians e Cianorte de 2005, que nós estávamos no Pacaembu, né? A gente estava junto no Pacaembu naquele jogo. 5-1 para o Corinthians e o Remo faz 1-0 para botar mais sufoco e mais tempero numa classificação histórica do Coringão. Só não temos Tevez, né? Que saudade do Tevez também, viu? E o Igor mandando aqui um 2-0 classificação nos pênaltis. O Felipe Monteiro, 2-0 pênaltis, o Cássio pega 2. O Davizão, 4-1 para o Corinthians. O Regis Guimarães, 3-1 para o Coringão. Lucas Ribeiro, 3-0. Barbosa, 3-0. O craque Neto. O Celso, o craque Neto, 2-0 e nos pênaltis sofrido. Glauco Chaves, 4-1. Boa noite, pessoal. Todo mundo que eu li aqui, dá aquele moral para nós. Segue aqui embaixo o Alambrado Alvinegro. E siga a gente também no YouTube, aqui na descrição da nossa conversa. Tem o nosso canal no YouTube, siga a gente e dá esse moral pra gente aí, beleza? Valeu, Zeca, é nóis. Valeu. Valeu, obrigado. É porque às vezes a galera não entende. Valeu, Às vezes a galera não entende, é porque é o seguinte, ó, o Alambrado Alvinegro é o programa dentro do meu timão, mas nós temos o nosso canal independente. Então, youtube.com/Alambrado Alvinegro. Então, entra lá e se inscreve e dá moral pra gente. Beleza, é isso aí então, rapaziada. Cola aqui no Alambrado e vai Corinthians, quinta-feira, às 9 horas, o Badawi. O Badawi estará aqui com a gente para bater pra gente bater um papo, trocar uma ideia, vai colar aqui no Alambrado. Vai xingar os caras. Vai xingar os caras, então é isso aí, rapaziada. Ele tem muita história bacana de arquibancada, isso que é legal também. Beleza? Cola aqui no Alambrado e vai Corinthians. Valeu, Cascão, valeu, Zeca, nóis, valeu, Gabriel. Timão. É nóis. Alambrado Alvinegro.